aí pessoal, beleza? Como é que vão todos vocês? Eu espero que muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Coleção Paralela. E hoje a gente vai falar da Animal. Não vamos nem fazer muitos preâmbulos, vamos simplesmente falar dessa revista que foi uma das coisas mais fantásticas e impactantes que já se publicou aqui no nosso país. A Animal era uma lenda enquanto eu era um moleque, enquanto eu era um jovem leitor de quadrinhos. Eu não sei se devido a questões da região onde eu morava, que era talvez difícil de chegar ao material. Eu não sei se porque talvez eu tenha descoberto muito tarde e a Animal já estava fora de circulação, devido a uma má distribuição, eu não sei dizer para vocês. Mas o que eu sei é que na minha época ali de pré-adolescente, de adolescente, você ouvia falar muito da revista Animal, mas a gente não conseguia um maldito exemplar, era muito difícil de ver nas bancas, era dificílimo de ver, e você ficava enlouquecido, cara, você queria ler, você ouvia falar muitas coisas, e pra gente que era moleque ainda tinha o lance do erotismo. Porque se falava que a Animal era quase uma revista erótica, tinha histórias pesadas, histórias impactantes, muita nudez, muito sexo, e a gente enquanto moleque queria. Mas você via muito pouco nas bancas, era muito raro chegar na banca e ver uma edição do Animal, e ainda tinha o problema de que muitas vezes comigo aconteceu. Eu fui tentar comprar uma vez na banca, mas como ela tinha essa fama de revista praticamente pornô, embora não seja, pelo menos não profundamente, e vinha com esse para adultos na capa, muito jornaleiro não queria vender para você se você era moleque. Os caras não vendiam, o cara não quis me vender e não teve argumento, não teve jeito. Ele disse que não é uma revista para você, moleque, você não vai levar. Então a gente ficava, né, cara, na fissura. Depois de muito tempo caiu uma edição nas minhas mãos da Animal, através de um tio meu que ele comprou. Esse meu tio, eu tenho certeza absoluta que ele comprou imaginando que estava comprando uma revista puramente erótica. Ele acabou não gostando, não era o que ele queria. Eu lembro até hoje que edição era a Animal que publicou a história Sangue de Bairro. Uma história muito, muito, muito boa essa história. Se não me engano, a minha memória pode estar falhando, mas foi sim da Animal essa edição. E eu pude ler finalmente um material da Animal. Já era uma Animal diferente dessas edições que eu tenho aqui, tá? Ela era já diferente, o número de páginas, tudo mais. Só o formato que ainda era muito igual. Tanto que naquela... E agora me deu até um temor de que eu tô lembrando errado, mas se não me engano era a Animal, sim. Cara, a memória afetiva é uma coisa complicada de trabalhar, viu? Mas ela tinha uma história só. Só tinha aquela história. Essas daqui, em sua maioria, tem mais de uma história, né? De personagens diferentes. Seja como for, muito tempo depois eu pude adquirir essas aqui. Recentemente, vendo um vídeo do meu amigo Cássio, ele mencionou, né, o Cássio que tem um canal maravilhoso no YouTube, eu sempre recomendo, se você quer muita informação, tem de tudo lá, fala de quadrinhos, muito quadrinho nacional, se você gosta, fala de bonecos, de colecionáveis, é um canal de filmes, é um canal muito top, né, o Milhas e Milhas, e ele mencionou a Animal, e aí eu lembrei que eu tenho algumas edições. Fui ali procurar, achei, algumas aqui não estão no melhor dos estados, inclusive precisam de uma restauraçãozinha. E hoje eu resolvi mostrar para vocês. Eu vou começar com essa daqui, que é a número 4. Que das revistas que eu tenho na minha opinião, a que tem a melhor capa, a mais impactante. Eu adorava, né? Adoro isso aqui, ó. Feio, forte, formal. É muito impactante, né? Essa daqui vai ser difícil a gente achar um expediente para se guiar. Se achar, eu falo, mas eu acho que é ali do final dos anos 80, começo dos anos 90. Tinha essa história aqui, ó, com esse colorido que parece aquarela, ó.
de uma espécie de detetive detetive é ótimo, né? Detetive da dance music, ele parece, né? Típico dos anos 80. Ó, meu nome é Rockford. Sou detetive especializado em rock. Uma história muito louca, cara, muito nonsense. E essa daqui, quem é? Quem vocês acham que é? Né? Madonna, né? Com certeza, ícone do momento. E uma história muito louca, cheia da nudez tão clichê na época, tentando. É como se eles pegassem o noir, né? Como eles pegassem o estilo noir de contar histórias de detetive e jogassem na loucura lisérgica dos anos 80, né? Ficou muito doido. Aqui nós temos o nosso expediente, ó. Vamos ver se nós temos aqui alguma pista. Ó, este é o expediente da revista. Se eu fosse um cara mais preparado, eu teria me preocupado em procurar o ano de publicação antes de fazer o vídeo, né, pessoal? Mas eu não me preparei. De qualquer maneira, aqui tem as histórias que contém a revista. Inclusive, tem uma história do Rancherox, né? O Rancherox, como muita gente fala. A segunda história é do Milo Manara. John Lennon é a história. Todo mundo sabe pelo que o Manara é famoso, né? Mas nessa história aqui até que não há esse erotismo todo. A história principal, a história que compõe a capa do Bernet, que é, diga-se de passagem, uma história muito forte. É, sem dúvida alguma, a melhor história dessa edição. Não há nenhuma dúvida disso. Okay. Só que fala por si, né? Então eram histórias assim que faziam a fama desta revista. Quanto a isso, não há a menor dúvida. E como eu sempre faço, eu não vou dar muito spoiler sobre o conteúdo das histórias em si. Mas essa história aqui, cara, ela tem um final, quando ela revela o acontecimento em si, que é de uma morbidez terrível, né? Aqui tá as matérias, tá falando sobre Love and Rockets ainda e outras coisas. Fala sobre edições da época lançadas, material lá de fora, né? Tem inclusive V de Vingança, ó. E temos aqui uma história do Jaime Hernandes, ó. Do Jaime Hernandes. Muito boa. Também. Admito que não é tanto o meu estilo, mas é boa. Essa história não é ruim. Aqui a seção para cartas e tudo mais. Não podia faltar na época, né? Desenho de leitores. E aqui vamos nós, ó. Vida de rato. Esse personagem particularmente é muito show, muito desenho de leitor, muito erotismo, vamos passar. E essa história aqui que também me impressionou bastante. Ó, essa aqui também é legal, ó, rato. Mas essa história aqui, ó, ela é muito louca, cara. Muito doida essa história. Ó, A Fundação, do Cassio Zeller e do Oswaldo Pavanelli. Cara, que história. Eu não gosto muito desse estilo de arte, mas a história em si é muito boa. E aí tem Champ, Popstar. E aí aqui no final aparece o nosso Rancherox na época, né, chamado sempre de Rancherox. Nesse estilo de pintura aquarela aí. Eu não posso dizer que eu era fã do Rancherox, que eu fui fã dele alguma vez, mas admito que é um personagem impactante. Depois eu tenho a Animal número 6, cuja capa tem Squeak the Mouse. Essa história é muito louca, é como se fosse, né, o Tom e Jerry numa versão muito mais hardcore, com muito sexo e destruição, né? E morte e massacre. É tipo, é um ratinho que incorporou o Jason.
e sai perseguindo o gato. Vocês estão notando que eu tô passando rápido mesmo, mas é rápido mesmo, pessoal, porque o material aqui não se aplica a ficar mostrando, né? Não dá pra ficar mostrando isso não, tem que passar. Depois temos do Andrea Pazenza, ó, Kaoremama. Eu não conhecia o trabalho deste cara, eu vim conhecer aqui. É uma história com, né, erotismo exacerbado e coisas do tipo, passa. Não dá pra ficar mostrando também, sem dúvida alguma. Depois nós temos de novo a Fundação, né, que é naquela mesma pegada daquela história que eu falei que é maravilhosa, e aqui não perde a pegada, cara. Esse é um material que devia ser mais difundido. Cara, a história é boa, envelheceu bem, a ideia é boa, né? Eu não sei dizer sobre a originalidade dela, eu não sei dizer na época o quanto, tipo, foi a primeira que abordou dessa maneira, não creio, mas cara, é muito bom. Aqui temos uma imagem pesadíssima, né? Vamos passar. Mais um pouco de imagem pesadíssimas, vamos passar. É difícil mostrar animal, tá? Porque a pegada ou é muito trash ou é extremamente erótica. Aqui a continuação da história da Fundação é outra excelente história, né? Dentro dessa pegada, com um final também surpreendente. Essa história aqui também é maravilhosa. Kraken. Amor de Mãe. Eu não conhecia esse personagem nem a pegada dessas histórias até ler, né? É também de uma brutalidade que deixa qualquer um, de certa maneira, cara, até com o estômago embrulhado. Mas é uma excelente história. É muito maravilhosa. E a última história não fica muito atrás também, não é ruim, né? Mike Max, Maracaibo. É uma boa história. É uma daquelas histórias que parece que te deixa com vontade de querer saber mais, tá? Tem um excelente pano de fundo, tem um excelente ambiente, te dá muitas ideias, mas ela termina ali e te deixa pensando o que vai acontecer em seguida. Inclusive, o interessante é que ela termina na última capa da revista, tá? Isso é o fim da história. Curioso, né? Depois nós temos a Animal, essa é a que está mais danificada das minhas revistas. Essa é a número 8. A capa já traz menção à Fundação, mas a primeira história é do The Mouse e nós continuamos naquela pegada totalmente erótica e terror, né? Não vamos passar isso rapidamente, não podemos nos arriscar. É slasher total, né? Acho que a palavra é essa. A definição é slasher, bem aquele slasher que tem que ter um bocado de nudez. E aí a Fundação continua aqui na mesma pegada, né? Corpos reanimados, né? Mortos que eram trazidos como uma espécie de zumbi, muito erotismo, muita corrupção. Não é uma má história. Depois nós temos a Lê. Que também é uma boa história, com aquele humor destrutivo, aquele humor totalmente sem noção, que hoje em dia não tem lugar, né, cara? Aquele humor carregado de uma violência que chega a deixar você meio, né, perigoso. Eu vejo hoje em dia as pessoas falando de filmes, livros, nossa, chocante e tal. Eu fico pensando o que esse povo faria se vivesse nessa época. Se tivesse em todas as mídias acesso a coisas desse tipo, a esse humor cheio de escatologia, né? Escatologia, de morte, de assassinato, a esse humor que já ultrapassou as raias do humor negro, né? O politicamente
incorreto não existia, não era nem politicamente incorreto, porque essa noção não existia, né? Era simplesmente enfiar o pé na jaca total, sem ter medo de ser feliz. E aí a história mais louca dessa edição, que é a Supermercado. Essa história aqui é muito maluca e muito criativa. Supermercado é uma ótima história, né? Já dá pra dar uma ideia da pegada do que a história se refere, né? Aí, por último, nós temos essa história aqui, do Abuli do Bernet Patchouli. Sempre nessa pegada, cara. Sempre nessa pegada aqui. Histórias que eram claramente ambientadas nos anos 80, eram histórias contemporâneas para a época, com muita violência, gangsters. E uma história que me surpreendeu é essa aqui do André Toral. Eu gosto do trabalho do André Toral. É um cara que eu não tenho mais ouvido falar muito. E essa adaptação muito louca que eles criaram aqui, mencionando a Guerra do Paraguai, foi uma coisa que me pegou de surpresa. Aqui temos um pouco de humor estranho e nada de novo no oeste do Abuli e do Patchouli de novo. Uma história falando de violência, preconceito, uma alegoria. Por último, a minha edição aí já de uma época em que a Animal ainda não tinha passado 100% pelas mudanças que ela viria a passar mais perto do seu fim, mas já sofria algumas mudanças quanto ao papel em que era feita, número de páginas. Essa daqui é a edição número 12. Traz essa capa muito icônica aqui. Aqui no expediente tem todo mundo que faz parte da revista, todos os artistas. E traz como primeira história essa daqui, ó, Espartaco na Valvolande. Uma história misturando ficção científica com humor perdido. Depois temos essa aqui, Cowboy Hank. Aquele humor dos mais loucos, né? Um humor que fazia sucesso na época. Muito boa. Aí temos uma história de máfia do Bernet. Essa, claro, sempre é assim. Nunca vai ser diferente. Uma arte muito boa, uma arte maravilhosa e um lance de erotismo que não poderia faltar. Com um final que te faz pensar também, te deixa surpreso também. Tipo, é a perfidez humana nessa história. Aí tem uma matéria sobre máfia, não poderia deixar de ser. Uma história de loucas. Quem não conhece loucas pelo Love in the Rockets, né? Não, como eu disse antes, não é meu tipo de interesse. Eu acabo não achando muito legal. Nunca tive grande interesse em ler isso. Mas não chega a ser uma história ruim. Aí temos uma matéria sobre o Hernandes, suas criações. Isso era uma época que ele estava no auge, né? Continuamos aqui com o Supermercado, agora numa história em preto e branco. A seção de cartas, previews e afins da Animal. Uma das melhores seções da revista, isso é que era curioso, na época era muito bom. As revistas foram perdendo isso com o tempo, o que é triste, porque algumas vezes era quase o ponto alto da revista, né? Poder ler as edições e ver o que as pessoas estavam pensando, o que elas estavam falando. Havia muita sagacidade, havia muita tiração de sarro. Continua a história do Supermercado. E temos de novo Peter Hank, que é uma espécie de punk maluco, né? Que na verdade é uma sátira do Peter Pan, né? Olha que louco. Peter Hank é uma sátira do Peter Pan. É um Peter Pan muito punk. O cara que inventou isso aí usava lisérgicos, eu não tenho dúvida alguma. Depois temos Furukawa, o herói.
uma história envolvendo um kamikaze do Japão, né? Na Segunda Guerra Mundial. E aí temos esses caras aqui que eu havia conhecido pela heavy metal, ó. Conheci esses personagens aqui, Burton e Saib, pela heavy metal. Confesso que as histórias carregando em nudez feminina e com uma certa quantidade de humor não me decepcionaram totalmente, mas também nunca conseguiram me fazer achar o máximo. Já esse cara aqui, Hostal, cara, isso aqui me chamou a atenção, sabia? Histórias com um quadro só, texto embaixo, sem balões, quase como se você estivesse lendo um livro infantil. E ainda assim um texto que tinha muita pungência. Enfim, a Animal foi uma revista que mais do que nunca marcou seu tempo, marcou sua época, e que eu gostaria que tivesse entrado na minha vida com força mais cedo. Gostaria de poder ter tido mais edições, ter tido mais contato, porque essa época, sem dúvida, não volta mais. Se você gostou, deixa like.